Também conhecida como Rockhampton é uma cidade da Austrália. Com uma área de 580 km², essa cidade abriga uma população de aproximadamente 80 mil pessoas. E durante o final dos anos 90, nenhuma delas estava segura. Aproximadamente às 15 horas e 30 minutos do dia 22 de abril de 1999, Kira Steinhardt, de 9 anos, deixava a escola em direção à sua casa. Aquele percurso levava cerca de 30 minutos, e faziam exatos 10 dias que os pais de Kira tinham permitido que a menina voltasse para casa sozinha. Seus pais tinham se separado e ela agora morava com sua mãe e padrasto. Durante a negociação para que ela pudesse voltar sozinha, Kira pediu uma bicicleta, mas seus pais recusaram. Eles disseram que seria muito perigoso e tinham medo que a garota sofresse um acidente. Eles passaram os próximos dias explicando que Kira não deveria conversar com estranhos, até que liberaram para que ela pudesse voltar sozinha. Nesse dia, ela caminhou ao lado de uma amiga até certo ponto do trajeto, quando se separaram. Kira continuou o resto do caminho sozinha. Próximo a North Rockhampton High School, a menina pegou um atalho por um terreno com alguma vegetação, e poucos metros atrás dela, um homem a seguia. Ela foi vista por 2 moradores que conversavam ao lado de fora de uma das residências. Esses moradores também foram capazes de ver o homem atrás da garotinha. Aquele já era o segundo dia que essas mesmas pessoas viram essa perseguição, mas na época eles acreditaram que se tratava do pai da garotinha, ainda que nenhum toque ou comunicação tenha sido feita entre eles, que caminhavam a alguns metros de distância. Assim que chegaram ao meio do terreno, esse homem apertou o passo e alcançou Kira. Ele agrediu a menina na cabeça, levando a garotinha ao chão. Por entre a vegetação, ele se abaixou e ficou sobre o corpo da menina. O casal de moradores que via à distância começou a discutir se deveriam ou não se envolver, e enquanto eles discutiam, o agressor se levantou e fugiu. Poucos segundos depois, um sedã vermelho entrou no terreno e parou próximo de onde Kira deveria estar. O agressor deixou o veículo e removeu a camiseta. Kira foi enrolada na roupa do homem e colocada no porta-malas. O criminoso voltou ao carro e fugiu. Ao assistir à movimentação, ficou claro para o casal de moradores que se tratava de um sequestro. A sua omissão foi o que impediu que Kira voltasse para casa. Eles pareciam fazer de tudo para chegar à posição de cúmplices. Essas pessoas levaram aproximadamente 40 minutos até que finalmente ligaram para a polícia. As primeiras horas de um sequestro são as mais importantes, principalmente quando se trata de menores de idade. Apesar de já suspeitarem sobre a motivação, a polícia espera encontrar Kira com vida. A investigação encontrou outras pessoas que alegaram ver esse homem caminhando atrás da garotinha. Segundo testemunhas, ele tinha uma expressão raivosa em seu rosto, quase bestial, e fumava um cigarro aparentemente feito à mão. Os peritos conseguiram um número considerável de pistas. Com um método caótico e extremamente arriscado, estava claro que não houve preocupação em destruir evidências ou ocultar rastros. E como já era ao menos o segundo dia de perseguição, Kira tinha sido escolhida como alvo e não foi vítima do acaso. Itens da garotinha foram deixados para trás durante o sequestro. Marcas de pneu também foram encontradas pelos agentes. Essas amostras seriam de extrema importância no futuro para colocar ou remover suspeitos na cena do crime. Foi então que a polícia conseguiu uma informação importante. A mídia espalhou a notícia sobre o sequestro de Kira, junto de uma descrição do suspeito e do veículo. Essas informações chegaram ao conhecimento de Ben Robson. Ele era um agente penitenciário e estava passando pelo local naquele dia. De carro, ele viu esse homem caminhando pela rua pouco antes de entrar no terreno atrás de Kira. À distância, eles se cumprimentaram. Ben conhecia esse homem porque ele tinha passado uma boa parte de sua vida na prisão, acusado por crimes sexuais. Esse homem era Leonard John Fraser. Ele já tinha cumprido pena em New South Wales e em Queensland por uma série de diferentes crimes, entre eles roubo de veículo, assalto à mão armada, múltiplos estupros e agressão. Nascido em 27 de junho de 1951, em Ingham, Queensland, na Austrália, ele foi o quarto de 5 irmãos. Seu pai era um veterano da Segunda Guerra que trabalhava como mecânico, e sua mãe era dona de casa. Leonard exibiu uma grande dificuldade de concentração durante a escola e colecionou notas abaixo da média. Ele demonstrava dificuldades em falar em público e não parecia compatível com o ambiente escolar. Seu comportamento atrapalhava a dinâmica da sala e ele se transformou em um problema para os professores. Aos 14 anos, Leonard abandonou a escola. Não fica claro se houve alguma tentativa em manter o filho nos estudos, mas de qualquer forma, os pais de Leonard obrigaram o filho a trabalhar após deixar o colégio. Ele sempre foi um garoto problemático e parecia ter aversão a leis e regras.
Indivíduos que priorizam a própria vontade independente das consequências tendem a se encontrar em situações complicadas. Aos 15 anos, Leonard foi pego durante um furto e enviado a Gosford, uma instituição para menores infratores. Nesse local, ele foi violentado por garotos mais velhos e repetiu os atos com garotos mais novos. Leonard conquistou a liberdade 12 meses depois, para nos dias seguintes ser preso novamente após agredir um agente da lei. Ele passou os próximos anos entrando e saindo da prisão por uma série de diferentes crimes. Conhecendo mais o sistema do que os próprios agentes, Leonard parecia confortável em meio ao caos. Em 1972, ele se mudou para Sydney's King's Cross, onde sobreviveu explorando garotas de programa. Ele passou a fazer uso de álcool e drogas, terminando em outra série de crimes e encontros com a polícia. Ele foi preso novamente e saiu em liberdade condicional em 1974. Mas ao invés de usar a oportunidade para endireitar a vida, ele a usou para realizar novos estudos. Leonard nunca quis ser ajudado. Ele era incompatível com a sociedade e tentou provar isso a cada nova entrada no presídio. Algumas pessoas se demonstram irrecuperáveis. Leonard não indicava nem ao menos tentativa de melhora em seu comportamento e deveria ter sido mantido em restrição de liberdade, o que infelizmente para Kira não aconteceu. Após ser novamente solto, Leonard cometeu uma série de ataques contra outras mulheres durante as próximas semanas. Ele era um predador que já tinha a certeza da impunidade. Durante um desses ataques, ele deixou cair sua carteira no chão, com nome e endereço. Leonard foi preso mais uma vez e seu nome começou a aparecer nos jornais. Nessa ocasião, ele confessou ter atacado uma jovem em 1972. Vinda da França, ela estava em uma viagem de turismo quando foi abordada por Leonard. Entre agressões e atos íntimos forçados, o ataque foi tão violento que a mulher ficou impossibilitada de ter filhos pelo resto da vida. Leonard foi julgado e sentenciado a 21 anos de regime fechado. Na prisão, ele foi diagnosticado com psicopatia. Essa condição não tem cura e um acompanhamento profissional deve ser mantido pelo resto da vida. Leonard já tinha adicionado quase todos os crimes à sua ficha. Restava apenas homicídio. E com seu histórico, não era uma questão de se, mas quando. Ele deixou o presídio após 7 anos e foi liberado em 1981. Leonard se mudou novamente, agora chegando em Mackay. No ano seguinte, ele retomou seus ataques. Uma mulher tinha colocado seu veículo à venda e Leonard se disse interessado. Eles marcaram um encontro para negociar e o criminoso foi levado para a casa da mulher. E uma vez sozinhos, ele realizou o ataque. A mulher foi até a delegacia e Leonard foi preso. Mesmo com seu histórico, ele foi sentenciado a apenas 2 meses de prisão. Após conseguir novamente a liberdade, esse talvez tenha sido o período mais próximo de uma vida saudável. Ele conheceu uma mulher de nome Pearl Rugby, e eles começaram um relacionamento. Morando juntos, Leonard conseguiu pela primeira vez em sua vida um emprego de tempo integral, como operário. Ele ficou sem entrar em uma viatura por 3 anos e foi capaz de construir família. Leonard e Pearl tiveram uma filha juntos. Essa mulher já tinha um filho de outro relacionamento, transformando Leonard em pai e padrasto. Em 1985, a vida desse cidadão comum chegou ao fim. Leonard voltou a procurar por novas vítimas e encontrou uma jovem de 21 anos de idade. Ele passou a persegui-la durante os próximos dias enquanto caminhava pela praia em School Point, a norte de Mackay. Essa mulher foi atacada e violentada em plena luz do dia. A polícia não teve dificuldades em localizar o criminoso e Leonard foi preso. Ele foi sentenciado a mais 12 anos de regime fechado pelos crimes. Ele foi recolhido para a prisão Etna Creek, em Rockhampton, onde recebeu o apelido Lenny o Louco. E se era assim que ele era conhecido pelos outros internos, podemos ter uma ideia de como era seu comportamento. Atualmente, a Austrália tem leis que impedem agressores recorrentes a voltar à sociedade, mas infelizmente naquela época essa lei ainda não existia. Leonard era um predador e ameaça constante. Devolvê-lo às ruas era o mesmo que sentenciar pessoas inocentes. A direção do presídio entendia isso, mas pouco podia fazer. Ele foi mantido em sua cela até o último minuto de sua sentença, antes de ser liberado. Leonard se mudou mais uma vez, chegando a Yeppoon. Ele repetia esse movimento após cada grande prisão, para que pudesse se infiltrar mais facilmente na região, visto que a tecnologia da época não permitia o compartilhamento de informações com a mesma velocidade de hoje. A cada nova cidade, Leonard usava uma nova máscara. Em janeiro de 1997, ele foi morar com uma mulher de nome Murray. Ela estava em estágio terminal de câncer e foi internada pouco após a chegada de Leonard. Já no hospital, os médicos revelaram que ela não voltaria mais para casa. Leonard então levou Murray para a capela do hospital, trancou as portas e se forçou na mulher.
O criminoso fugiu e Murray faleceu poucas horas depois. Não fica claro em quais condições, mas Leonard já tinha abandonado a família. Ele se mudou novamente, agora para uma pequena cidade vizinha. E foi talvez nesse momento que a petulância de Leonard chegou ao seu auge. Stan Lin, então sargento da polícia, estava parado em sua viatura quando o criminoso se aproximou. Leonard viu o vidro do passageiro aberto e enfiou a cabeça para dentro do carro. A centímetros do policial, ele disse: "Meu nome é Leonard Fraser. Como são as mulheres por aqui?" Ele passou do exterior para o interior da viatura e foi levado à delegacia. O histórico criminal de Leonard assustou o sargento. Alguns de seus crimes foram feitos contra mulheres com deficiência física, provavelmente porque apresentavam uma menor resistência ao ataque. Em uma dessas ocasiões, Leonard foi perseguido e agredido por moradores que o expulsaram da cidade. A maioria dos crimes, entretanto, tiveram como alvo mulheres mais novas e adolescentes. Leonard as encontrava em algum lugar e começava a segui-las, até que cometia o ataque. Ele foi liberado da delegacia e conseguiu alugar uma casa ali perto. Leonard passou a convencer jovens e garotas de programa a irem até lá. Com a promessa de drogas e dinheiro, elas eram mantidas sequestradas para atos íntimos forçados durante os próximos dias, até que eram soltas. Em 1998, Leonard voltou para Rockhampton. Lá, ele conheceu uma mulher de nome Christine Wright. Ela sofria com deficiência intelectual e aceitou acolher o criminoso em sua casa. Após muitas reclamações sobre brigas no local, o proprietário do imóvel solicitou a remoção dos inquilinos. Leonard continuou parasitando Christine e eles se mudaram para uma pequena casa em Baker Street, a mesma rua onde Kira seria sequestrada no ano seguinte. A garotinha apaixonada por música foi descrita como uma criança muito feliz e educada. Ela tinha acabado de ganhar um irmão e fazia de tudo para ajudar a cuidar dele. Ela estava a caminho de casa quando foi avistada por um homem que deveria estar preso. Em 22 de abril de 1999, Kira foi atacada e sequestrada por Leonard. A investigação chegou ao criminoso que foi levado a interrogatório. Bastante à vontade em seu habitat natural, Leonard negou qualquer envolvimento com o sequestro de Kira. Ele alegou que teria alugado seu veículo para um homem de apelido Squeak. Esse indivíduo nunca existiu e aquela era uma tentativa de desviar a atenção para um suspeito imaginário. Para não perder muito tempo perseguindo um fantasma, a polícia foi conversar com Christine, e ela tinha uma história diferente para contar. Aproximadamente às 16 horas e 30 minutos daquele dia, ela estava no carro de Leonard. Ele dirigiu até um local isolado e estacionou em meio à vegetação. Ainda com Christine no carro, Leonard abriu o porta-malas e retirou o corpo de Kira. Na época, descrito por Christine como sendo uma boneca loira embrulhada em um pano. A descrição da roupa era a mesma do uniforme que ela deveria estar usando no dia. Aquela era uma péssima notícia que, infelizmente, a polícia já esperava. Sem nenhum contato pedindo resgate, e já desaparecida há alguns dias, as chances de Kira ainda estar viva eram muito baixas. E após a descrição de Christine, as chances eram zero. Uma grande operação foi realizada na busca pelo corpo da garotinha, enquanto o criminoso era mantido sob custódia. Christine não soube dar a localização exata e, infelizmente, nada foi encontrado. Flores, cartões e ursos de pelúcia se acumulavam pelo parque como demonstração de carinho. Foi apenas durante o 8º dia de prisão que Leonard concordou em indicar o local onde o corpo de Kira seria encontrado. A polícia acredita que ele tenha esperado um certo número de dias para confessar, acreditando que não seria mais possível encontrar DNA no corpo da vítima. Kira Steinhardt foi encontrada já sem vida ao lado de uma árvore. Coberta com vegetação, ela estava seminua e com os joelhos para cima. Um grande corte estava exposto em sua garganta, entregando a causa da morte. Kira foi encontrada em um local muito distante do apontado por Christine. Leonard confessou que levou a namorada junto propositalmente naquele dia para plantar uma pista falsa. Ele sabia que caso chegasse àquele ponto, a mulher contaria o que viu para a polícia, levando as buscas para o local errado. Leonard retornou sozinho mais tarde e moveu o corpo para onde ele foi finalmente encontrado. Seu objetivo com isso era fazer com que vestígios de DNA fossem destruídos pelo tempo, rompendo a conexão entre vítima e criminoso. No dia 7 de março, Leonard foi acusado por homicídio, sequestro de menor e ocultação de cadáver. Uma busca foi feita em sua residência. Por conta do tipo de ferimento encontrado no pescoço de Kira, todas as lâminas foram levadas para análise. Em uma das facas, o DNA da vítima foi coletado. Na casa, também foi encontrado cabelo humano, presos em rabo de cavalo. Mais especificamente, 3 amostras. A polícia acredita que esses eram troféus guardados pelo serial killer. Entretanto, nenhum deles foi conectado às vítimas conhecidas de Leonard. O veículo do criminoso foi igualmente levado para a perícia.
Vestígios de sangue e fios de cabelo de Kira foram encontrados no porta-malas, em uma das portas, no volante e em ao menos outros 10 lugares. As marcas dos pneus foram comparadas com as coletadas no local do sequestro, colocando o veículo na cena. Ao todo, a investigação conseguiu agrupar 340 evidências que apontavam para Leonard como responsável. Ele, por sua vez, disse não se lembrar de ter feito aquilo. Enquanto ele tentava lutar contra mais de 300 evidências, a investigação continuava seu trabalho. Quando a polícia foi acionada no caso de Kira, eles já trabalhavam na busca de outras 4 mulheres desaparecidas: Julie Turner, Natasha Ryan, Beverly Lego e Sylvia Benedict. Até o momento, essas investigações estavam acontecendo separadamente, uma para cada vítima. Encontrar o corpo de Kira e o responsável foi o que uniu todos aqueles casos. Natasha tinha 14 anos de idade e desapareceu em setembro de 1998. Ela tinha uma péssima relação com seus pais e tinha tentado fugir de casa mais de uma vez. Em uma dessas vezes, ela conseguiu. A sua fuga e o histórico foi o que dificultou a ação da polícia. Sua mãe chegou a ir até a televisão pedindo para que ela voltasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Julie desapareceu em 28 de dezembro de 1999. Ela tinha brigado com seu namorado e escolheu aquela noite para sair com um grupo de amigos. Já ao fim da tarde, eles foram até um bar noturno da região. Ela chegou ao local no dia 27 e deixou o estabelecimento nas primeiras horas do dia 28. Embriagada e sem dinheiro para pegar um táxi, ela foi até a estrada para conseguir uma carona. Um sedã vermelho estacionou ao seu lado, a porta foi destrancada e ela nunca mais foi vista. Ela deixou para trás uma filha de nome Kylie Elder. Beverly desapareceu no dia 1º de março de 1999. Ela foi vista pela última vez deixando o banco de Queensland. Ela conheceu Leonard na mesma cidade onde houve um encontro com o sargento, quando ele enfiou a cabeça na viatura. Sylvia, de 19 anos, foi vista pela última vez em 18 de abril de 1999. Ela foi avistada em um shopping na companhia de um homem, mais tarde identificado como sendo Leonard. De todas essas 4 vítimas, o DNA de Sylvia foi o único encontrado também no veículo de Leonard. Os agentes apresentaram uma foto de Sylvia para Christine. Ela confirmou que aquela era uma amiga de Leonard. Essa foto foi mostrada para a namorada do criminoso, uma vez que o DNA coletado indicava que Sylvia esteve no veículo em algum momento, assim como Kira. Em 25 de abril de 1999, a polícia fez outra grande descoberta. No quarto número 13 de um hotel em fase inicial de demolição, foram encontradas manchas de sangue no chão, paredes e teto. Uma amostra foi recolhida e apontou como sendo o DNA de Sylvia Benedict. Esse sangue foi encontrado por trabalhadores que chamaram a polícia. Fragmentos de ossos da face também foram encontrados no local, além de dentes inteiros e partidos. A cena apontava para um ataque extremamente brutal. Enquanto esse nível de violência era documentado, Leonard se reencontrou com um antigo companheiro de cela, Alan Quinn. Para esse colega, Leonard revelou que planejava alegar insanidade, como tentativa de escapar da prisão convencional. Para Alan, ele confessou ser o responsável pelas outras vítimas. Entretanto, para a polícia naquele momento, ele não admitiu. Antes de ser preso, Alan Quinn acompanhou o desespero dos familiares de Kira, bem como o apelo da mãe de Natasha. Ele então passou a anotar secretamente as confissões de Leonard, a fim de compartilhar a informação com a polícia para ajudar no caso, e isso funcionou. No dia 18 de abril de 1999, aproximadamente às 19h30, Leonard atraiu Sylvia Benedict para o quarto daquele hotel abandonado. Com a promessa de receber drogas, ela aceitou. Chegando no local, Leonard tentou dar um beijo na jovem e respondeu com um tapa em seu rosto. A rejeição provocou a ira do criminoso, que desferiu uma incontável quantidade de golpes contra a moça. A violência foi tamanha que Sylvia faleceu. Com a jovem morta, Leonard se forçou em seu corpo e a levou para o quarto ao lado. Com uma toalha, ele tentou limpar o sangue, mas desistiu. As roupas da vítima foram encontradas em um freezer com água. Leonard o fez na esperança de destruir evidências. Em seguida, ele posicionou o corpo de Sylvia de ponta cabeça, próximo a um ralo, e deixou o local. Ele esperou até que todo o sangue fosse drenado e 3 dias depois, moveu o corpo para outro lugar. Ele parecia entender o que estava fazendo em algum nível, mas não tinha informação necessária para fazê-lo. Algumas de suas tentativas de ocultar o crime funcionaram, outras não. E a polícia precisa encontrar apenas uma para que todas as outras se tornem irrelevantes. DNA de Sylvia foi encontrado em mais de uma parte no veículo de Leonard, além de também estar presente no papel utilizado por ele para enrolar o próprio cigarro, sugerindo que ele tenha fumado logo após o homicídio. Diante de tantas evidências, Leonard foi levado a interrogatório sobre a morte de Sylvia.
Ele negou sua participação e confrontou Alan quando voltou para a cela. A partir daquele dia, as conversas entre eles cessaram. Em setembro de 2000, Leonard John Fraser foi julgado culpado pelo sequestro e homicídio de Kira Steinhardt. Sua alegação de insanidade foi ignorada e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Certo de que morreria na prisão, ele perdoou seu amigo Alan e eles voltaram a conversar. Uma ótima notícia para a polícia, que ainda tinha casos para resolver. Certo dia, Leonard estava conversando com Alan na cozinha do presídio quando começou a desenhar um mapa, apontando o local onde seriam encontrados os corpos de Sylvia, Natasha, Julie e Beverly. A essa altura, ele já era considerado um assassino em série, e como tal, sentia prazer em falar sobre seus crimes. Esses mapas chegaram aos agentes que rapidamente perceberam o que estava acontecendo ali. Alan estava sendo usado como garoto de recados em um jogo. Alguns dos mapas desenhados por Leonard eram falsos, e outros não. Alguns daqueles locais apontados sequer existiam. Essa é outra característica bastante comum em serial killers. Eles encaram a investigação como um jogo e provocam a polícia de diferentes formas. E já preso pelo resto da vida, Leonard não tinha mais nada a perder. Ser o único com o conhecimento sobre o local dos corpos dá ao assassino em série uma última forma de poder. São indivíduos sedentos por controle, algo que é bastante escasso na prisão. A polícia costuma apelar para o ego de sujeitos como Leonard, conseguindo informações importantes em troca de falsa admiração. Eles conseguiram convencer Alan a utilizar um microfone escondido em suas roupas. Escutas foram instaladas secretamente na cela de Alan, que disse a Leonard que gostaria de escrever um livro sobre sua vida. Dessa forma, ele poderia realizar perguntas e conseguir informações importantes. Did you say anything to Julie Turner before you knocked her? So no one would have heard you. Said nothing to her at all. Well, okay, you told me that no one's seen you from the bridge, right? So no one's seen you in eyesight. But I was saying, if you'd have said something to her, someone could have been in the shadows and heard you. That's what no one. You didn't say nothing to her. Didn't say nothing because back in, if anybody was there, they would have said something. They would have went to the college. So you just walked up and smashed it, and not saying anything, and whatever. Yeah, all right. Do you think, what was it that killed Ridley Lager? Like I said, the last was like the prime job over here, the man on the leg. Actually, did all what I know. She was one. And like last year. But I think like that. I can't get rid of the police. Leonard foi novamente levado a interrogatório e no dia 21 de dezembro de 2011 aceitou guiar os agentes até o local dos corpos. A polícia foi capaz de encontrar 3 das 4 vítimas, Julie Turner, Beverly Lego e Sylvia Benedict, restando apenas o corpo de Natasha Ryan. Durante a análise, os peritos descobriram que Leonard tinha voltado ao local para visitar os corpos. Ele nunca admitiu ter estuprado aquelas jovens, vivas ou mortas. Porém, repetiu diversas vezes a pergunta de quanto tempo levaria para o DNA deixar o corpo da vítima, o que sugere que ele o tenha feito. Entre eles, o corpo mais movido foi o de Sylvia, que foi encontrado sem a cabeça. O corpo de Natasha é apontado em 2 mapas diferentes desenhados por Leonard, porém, ela não foi encontrada em nenhum dos 2. Mas todas as confissões de Leonard faziam parte de um plano. Ele admitiu ter ajudado a esconder os corpos, mas trouxe novamente seu amigo imaginário Squeak para a conversa. Leonard tentou colocar esse indivíduo misterioso como assassino, visto que a alegação de insanidade não surtiu efeito. Entretanto, os detalhes entregues por ele eram coisas que apenas o verdadeiro assassino poderia saber. Por fim, sua tentativa de incriminar um fantasma foi o que selou as grades de sua cela para sempre. Em abril de 2003, Leonard foi acusado pelos outros 4 homicídios, mesmo tendo encontrado apenas 3 corpos. Ele declarou-se inocente diante do juiz. De acordo com as gravações feitas em sua cela, o serial killer teria assassinado Natasha porque a garota teria ficado grávida dele. Ela teria sido assassinada com múltiplos golpes de faca e o seu corpo escondido em um local desconhecido. Foi então que o caso explodiu. Essa é Natasha Ryan. Ela foi encontrada viva pela polícia 5 anos após seu desaparecimento. Ela foi reconhecida pelos familiares e testes de DNA. Imediatamente, uma das acusações de homicídio contra Leonard foram retiradas. Mas fica ainda mais estranho. Natasha alegou que nunca tinha visto Leonard na vida. Após uma discussão com uma professora, ela fugiu de casa e foi morar com um namorado, com quem esteve até ser encontrada. Enquanto encontrar a jovem com vida foi um alívio para os familiares,
Aquela alegação era uma arma muito forte para a defesa de Leonard. Ele já tinha confessado ter tirado a vida da jovem, como e por quê, algo que uma pessoa inocente não faria. Isso trazia de volta à mesa a discussão sobre a alegação de insanidade. O julgamento foi retomado em 15 de abril de 2003. Durante a apresentação das evidências, Leonard foi desinteressado a hostil mais de uma vez. A justiça continuou não acreditando em sua alegação de insanidade. No dia 9 de maio de 2003, Leonard foi julgado culpado pelos homicídios de Sylvia Benedict e Beverly Lego. Para o caso de Julie Turner, o júri entendeu que se tratava de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em 13 de junho, Leonard foi sentenciado a mais 3 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. Apesar de oficialmente ligado a 4 homicídios, a polícia acredita que o número seja maior. Isso porque o cabelo encontrado na casa do criminoso nunca foi conectado a nenhuma pessoa, e também não era do próprio Leonard. Até hoje, não se sabe de onde vieram, e o criminoso não pode mais falar. Em 26 de dezembro de 2006, ele chamou um dos guardas reclamando de fortes dores no peito. Ele foi encaminhado ao Hospital Princess Alexandra e ficou internado. Aos 55 anos de idade, Leonard Fraser faleceu por ataque cardíaco enquanto dormia, e foi declarado morto às 4 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2007.